Aleluia, motivo de grande alegria, né? Muitas vezes a gente chora de tristeza, mas às vezes também a gente chora de alegria, né? A presença do Senhor, quando Deus usa, né, seus servos para estar falando conosco, para estar revelando, né, coisas que às vezes só a gente, Deus sabe, né? Mas Deus, Ele revela a nossa vida, né? Porque as coisas de Deus são mistério, igual eu já falei aqui. Aleluia. E conforme os dias vão se passando, Deus vai desvendando os mistérios dele nas nossas vidas e as coisas vão acontecendo conforme a vontade de Deus, né? Verdade. Então, igual o pastor estava falando aqui, igual o pastor falou que não tinha nem mais o que falar, né? Então, assim, diante do que o pastor também já pregou, né? Que Deus venha me dar palavras, né? Para que eu venha estar trazendo para nossas vidas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Estava cheio de pessoas, de repente tinha um homem moreno, assim, no formato, assim, na estatura do pastor. Só que eu não discerni quem era a pessoa e estava ali falando ali da palavra de Deus ali para várias pessoas, né? Só que também eram palavras boas ali, edificantes, só que eu não entendi, porque é mistério de Deus, né? Então, o pastor falando aqui, eu senti vontade de falar para você, pastor, que assim como a pastora falou aqui para você antes de ontem, né, na festividade, que o Senhor ainda vai usar muito ainda, né, que você venha tomar posse das promessas do Senhor, dar lugar para Deus, porque grande é a obra de Deus na sua vida. Muitos vão ficar confundidos, porque Deus levanta os pequenos para confundir os grandes. Amém? Glória a Deus. E é de Deus, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Mateus 13, né, irmão? Eu falei. Aleluia, Deus. Fala aqui. A palavra do semeador. Tendo Jesus saído de casa, glória a Deus, naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Aleluia, Jesus, glória a Deus, né? Então, Deus me deu essa palavra aqui. E Deus falou comigo a respeito do semeador, né? Que Jesus, ele estava falando em palavras ali na beira da praia. Ele entrou no barco, sentou e a multidão cercou Jesus, ficou ali em pé observando Jesus falar dos prodígios que Jesus fazia, dos milagres, né? E ali a multidão ouvia Jesus falar. Aonde Jesus chegava, a multidão ali estava presente, né, para ouvir Jesus falar dos milagres, dos prodígios. E Jesus falando com o povo, falou em palavras. Aleluia, Jesus, glória a Deus, a respeito de um certo homem que saiu com as suas sementes a semear. E ali aquele homem saindo naquele caminho com as suas sementes nas mãos, aquelas sementes ali foram caindo na beira do caminho. Teve umas que caíram na beira do caminho, outras caíram em meio aos espinhos, nos pedregais, mas outras caíram em terra boas. E essas que caíram em terra boas, elas produziram, deram fruto, 100 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Né? E assim é nas nossas vidas. Né? Quando nós plantamos a semente do Evangelho, plantamos a semente boa, em terras boas, ela vai produzir nas nossas vidas. Né? Assim eu já trago logo, porque Deus ontem me deu a revelação e o Senhor falou que está vindo bênçãos para nossas vidas, porque nós temos semeado em terras boas. Né? E quando nós semeamos em terras boas, nós vamos colher também frutos bons, coisas boas. Aleluia. Porque aquela semente que caiu na beira do caminho, as aves vieram e comeram. Não teve nenhum proveito, né? Porque só os pássaros que se aproveitou. Né? Então ali estava representando como o inimigo. Né? Porque muitas vezes a gente planta a semente, a palavra de Deus, no coração de alguém, e na hora ali ele até ouve, mas o inimigo vem e
né? E às vezes as palavras também caem nos espinhos, nos pedregais, né? Como falou aqui, aonde elas nasceram, só que logo elas morreram, porque a terra era pouca e não tinha raiz para que ela sugasse a água da terra para elas sobreviver. Então, por causa do sol, elas queimaram e morreram. Mas aquelas palavras, né, a qual nós leva em terras férteis, no coração das pessoas, que ela ali pega aquela palavra ali, segura mesmo com ela ali, e ali ela progride, né, nos caminhos do Senhor. Ela não se deixa levar por as palavras mentirosas, qual o inimigo vem para querer roubar, para querer fazer com que ela se desvie dos caminhos do Senhor, mas ela permanece firme na presença de Deus, né? E ali é onde aquela semente, ela vai germinar, ela vai ali crescer e ela vai dar frutos, né? E frutos em abundância, porque pode dizer 100 por 1, você planta uma semente, você vai colher 100, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus, né? E outro já vai colher 60, outro vai colher 30, né? Mas dependendo da terra onde você plantar, você vai colher. Se você plantar em terras boas, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. E aleluia, Jesus, glória a Deus, santo tu és, meu Pai. E ali, eu estive lembrando, né? Porque nós somos como um semeador, o qual essa boa semente, ela chegou até nós, né? Porque como o pastor falou, antes ele vivia lá nas terras dele lá, sem conhecer Jesus, vivia nas bebidas, né? E ali vivia no cigarro. E quando veio o convite para que ele viesse com a sua família para este lugar, ali teve palavras de maldição na vida dele, dizendo que se ele viesse ia morrer de fome, porque não ia ter condição para sobreviver. Mas ele repreendeu aquelas palavras e ele creu que Deus ia dar vitória para ele, e por isso ele veio. E chegando neste lugar, ele passou sim por um momento difícil na vida dele, mas ele conseguiu vencer, porque Jesus chegou na vida dele, né, e libertou ele da bebida, libertou do cigarro, libertou do mundo, né, e conseguiu, né, vencer, porque Deus levantou um pastor para ser um semeador da palavra, para ganhar almas para o reino dele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E assim o Senhor faz nas nossas vidas, quando nós damos lugar para o Espírito Santo de Deus. Aleluia, não importa se nós somos pequenos, não importa se às vezes a gente é leigo da palavra, ou se às vezes a pessoa tem uma paralisia, né? Não estou falando aqui, nós não temos, né? Graças a Deus, mas sabemos que tem muitas pessoas que já nascem, às vezes com algum tipo de paralisia na vida dele, né? Outro já nasce, às vezes, com os olhos dele carnal, às vezes já nasce cego, mas muitas vezes a palavra de Deus diz que quando a pessoa às vezes é cego, né? Que passou a respeito de um homem lá, né? O qual ele já nasceu cego. Aleluia, essa palavra Deus está trazendo agora, que eu nem tinha meditado nela. Mas aí perguntaram para Jesus se era porque os pais dele tinham pecado ou se era ele. Jesus falou que nem os pais e nem ele, mas foi para que a glória de Deus se manifestasse. E Jesus curou aquele cego, deu visão para ele, né? E quando Jesus chegando ali ao encontro dele, Jesus perguntou: tu sabes quem foi que te devolveu a vida, a vista? E ele falou: não sei quem foi, mas foi Jesus. Mas ele não conhecia Jesus, só conhecia de ouvir falar. E Jesus falou para ele: abre os teus olhos, né? Porque ele está na tua frente. E quando ele abriu os olhos dele ali, e aí ele viu Jesus, ele deu aquele abraço: Jesus, né? Aleluia! É assim que nós faz, né? Quando a palavra chega até nós ali, que Jesus abre nossos olhos espirituais e nós conseguimos enxergar Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ali nós abraçamos Jesus, nós abre aquele sorriso.
Deus, quando nós se levanta para ir entrar numa batalha, pelo irmão, né? Como o pastor falou aqui, que falaram para ele, né? Aquela mulher vai te largar porque tu bebe isso, aquilo, outro, né? Mas aí a pastora pegou firme aqui e orando, intercedendo pela vida do esposo dela, né? E ali o Senhor entrou na batalha ali, Senhor deu vitória. Aleluia, Jesus, glória a Deus, né? E é assim que Deus faz, né? E Ele se agrada quando tem alguém lá passando por uma batalha, que a gente não vê lançar palavras contrárias para querer derrubar mais ainda a pessoa, porque senão a palavra se torna de maldição. E quando nós abrimos a nossa boca e lançamos uma palavra de maldição na vida de uma pessoa, aquela palavra ela vai voltar, porque a palavra de Deus diz que a gente colhe o que a gente planta, né? Então assim, que a gente venha a cada dia vigiar, né, nas palavras que saem das nossas bocas, para que a gente não venha lançar maldição, para que a maldição não venha voltar para nós, mas que a gente venha lançar palavras de bênção. Não, que Jesus abençoa, Jesus vai libertar, Jesus vai curar, vai transformar, e ali a gente entra naquela batalha ali, e Jesus faz a obra lá, e Jesus também, Ele alcança os nossos, porque Ele sabe as nossas necessidades, o que é que nós precisamos, né? E o Senhor, Ele se agrada quando nós entramos na batalha ali com o irmão ali, né? E ali o Senhor, Ele age. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu sou grata a Deus, sabe? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu não sabia nada da palavra de Deus. Eu não tinha um sonho, eu não tinha desejo no meu coração de trabalhar com a obra de Deus. Mas o Senhor, Ele me chamou para ser semeador do seu evangelho, da sua palavra. O Senhor me deu dom para compor, aleluia. Mas o inimigo começou a trabalhar, né, para querer arrancar ali aquela semente qual Deus semeou, né, e ali, para a honra e para a glória do Senhor, eu falei, Senhor, eu não vou permitir que esse inimigo roube a semente qual foi plantada no meu coração, né, e eu tenho batalhado, né, por isso, porque assim, muitas vezes é fácil a gente chegar em algum lugar e já encontrar tudo preparado, achar o campo já preparado. O difícil é a gente chegar ali e a gente ir preparar o campo, né, pastor? Aleluia! Difícil a gente preparar o campo, né, para poder colher ali, plantar a semente ali e colher. Porque assim, quando nós plantamos a semente na terra, agora estou falando na terra mesmo, sem ser o nosso coração, na terra, né? Nós vamos plantar uma semente ali, mas nós vamos ter a esperança que aquela semente vai crescer e vai dar fruto e nós vamos colher aquele fruto para o nosso benefício. Agora, quando nós plantamos no reino espiritual, a gente vai plantar para colher frutos para Deus. E quando a gente está plantando ali para colher para Deus, Deus também, Ele derrama as bênçãos espirituais sobre as nossas vidas para que nós possamos ser abençoados, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Deus. Então, eu sou grata a Deus, né, por esse chamado do Senhor, né, o qual o Senhor nos chamou. E o Senhor, a cada dia, o Senhor tem achado graça nas nossas vidas. Como eu fico meditando assim, Senhor, eu sou muito simples, assim, igual Deus usou missionário para falar, né? E que eu continue nessa simplicidade, nessa humildade de coração, porque o Senhor conhece, não adianta às vezes a gente chegar aqui de nariz empinado aqui, querendo ser atado, sendo que Deus está vendo que a gente não é, né? Mas muitos hoje em dia, às vezes acontece que é assim, né? Então eu sempre gosto de falar do meu testemunho, né? Falando de preparar o campo, né? E lá na roça é preparar a roça, né? Igual eu falo, eu saí da roça, eu continuo na roça, né? Porque é a vida. Então, quando eu trabalhava lá na roça, eu morava no Maranhão lá, e eu trabalhava com minha mãe, né? Quando ela ia cortar arroz de terça nas roças, que as pessoas arrumavam para ele cortar, para ganhar o arrozinho para nós passar ali o ano, ali nós chegávamos lá, só ia cortar o arroz, porque já estava no ponto do corte, só ia colher, mas não tinha tido trabalho nenhum para plantar aquela semente. Mas quando ela falava assim, não, agora eu vou mandar brocar a roça aqui, e aí que os homens lá brocavam os matos tudo, queimava, ali eu entrava para dentro da roça da minha mãe, né? Começava ali, desde a coivara ali, que ajuda nos pitões de toco ali para tocar fogo. Minha mãe ia plantar, eu estava ali plantando mais ela, o
semente ali do feijão, do milho. Na capina eu estava junto com minha mãe. E às vezes o arroz já estava grandinho. Eu me lembro, sabe? O arroz, o pé de arroz, ele é muito parecido com o capim, né? Assim, se a gente falar hoje em dia, para quem não conhece, não tem conhecimento de lá, não vai saber, né? Não vai discernir qual é o capim e qual é o arroz, né? E aí o capim não ali com o maior cuidado ali para não cortar o pé de arroz. Aí de repente o cotelo, né? Ia lá no pé de arroz lá e cortava o torceiro de arroz. Aí daqui a pouco eu tava chorando, aí minha mãe falou: o que foi, minha filha? Ô mãe, é porque eu cortei o pé de arroz, agora esse arroz aqui já vai se perder. Eu, não, minha filha, não chora não, porque ele vai sair novamente e vai botar o cacho, então não vai se perder. Né? Então ali eu estava ali o tempo todo, até no corte ali, cortando com minha mãe, e ali a colheita no final do ano ali era boa, né? Então assim, Deus, quando a gente ali se dedica a algo que seja mesmo para o nosso benefício, ou que seja benefício da obra de Deus, nós vamos colher, né? E colher coisas boas, porque o Senhor, Ele sempre tem o melhor para nossas vidas. Aleluia! Mas é necessário nós se dedicarmos à obra do Senhor, fazer a obra com amor, não fazer por fazer, né? Não na hora que tem um convite para nós ajudar em algo da obra, que a gente não venha sair, igual o pastor falou assim, né? Que às vezes a gente bota desculpa, não vou porque eu tenho isso para fazer, ou eu vou fazer aquilo, né? E aí a gente está fugindo. Quando a gente está dizendo não para nossos pastores, a gente está falando não para Deus. Então às vezes a bênção ali já está quase caindo, né? Mas não vai falar não, a bênção fica lá retida. Né? Mas que a gente venha se colocar na posição, porque é igual eu costumo falar assim, que é dando que se recebe. Então, quando nós damos lugar para Deus operar nas nossas vidas, aí nós estamos dando lugar para que Deus venha operar e fazer a vontade dele. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus pela vida dos meus pastores, pela vida da missionária, dos irmãos que nos abraçou. Né? Foi um momento assim que nós saímos do nosso ministério. Não foi por nenhum motivo assim de discussão, mas foi pelo Espírito Santo mesmo. Deus me incomodou que estava na hora de eu sair e Deus enviou nós para que viesse para cá, né? E aqui o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, né? Porque o Senhor, Ele tem visto, né, o nosso esforço e Ele tem visto também a nossa vontade. Porque eu falo para Deus, eu tenho vontade sim de fazer a tua obra, né? Porque assim, se Deus me chamou para ser semeador da palavra, semeador do evangelho, que eu não venha me esquivar. Porque se eu me esquivar naquele grande dia, que eu for me apresentar diante de Deus, como o apóstolo ministrou aqui, né? Nossas obras vai estar escritas lá no livro da vida. Aí o Senhor vai falar: filha, cadê as tuas obras? Cadê o talento que eu te dei? O que é que tu fez com ele? Né? Diante de Deus eu não tenho desculpa não. E ali quando nós chegarmos diante de Deus, que nós formos botar nossas desculpas, Ele vai falar: não, você não foi porque você não quis, porque eu te dei o dom, eu te dei o talento, né? Igual Jesus falou também com respeito lá, aquela palavra lá a respeito dos talentos, né? Que Jesus, o dono da casa lá, saindo para viajar, ele entregou o talento para 3 homens lá, para que eles trabalhassem com eles, porque ele ia chegar e ele ia prestar conta com eles. E aí, quando aquele homem viajou, passando uns dias lá, ele voltou e pediu o talento. Cadê o talento que eu te dei? E aí ele falou, o primeiro correu lá e buscou: daqui, Senhor, os talentos que você me entregou, eu consegui multiplicar por tantos, 3 vezes mais, eu acho. E ali o outro veio: ó, Senhor, daqui o talento que tu me entregou, eu consegui multiplicar, né, por a metade lá. E aí, cadê o outro? Aí o outro chegou: Senhor, tá aqui, Senhor, o talento que tu me entregou, o meu talento, sabe? Aí ele falou: Senhor, eu enterrei, porque eu fiquei com medo, Senhor, de vender ou de fazer algum negócio. E aí eu tava afim do talento, né? E aí tá aqui, o Senhor, teu talento me entregou. Aí o Senhor falou: apartar de mim, maldito, que eu não te conheço, né? Aí mandou ir para aquele lugar lá, né? Então assim, se Deus chamou nós para ser o semeador da palavra de Deus, a gente não venha se esquivar, né? Que a gente, onde a gente passar, eu falo, se tiver oportunidade, fala do amor de Jesus, fala que Jesus te ama, fala que Jesus salva, cura, liberta, transforma,
que às vezes está ouvindo, está esperando só ouvir, né, da boca de alguém, uma palavra vindo da parte de Deus, para que ele se converta ao Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.